Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa do céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 8 de junho, fala das bem-aventuranças. Jesus estaria sentado num monte, numa relva com os seus discípulos, e Jesus aproveita para dar um ensinamento aos seus discípulos. Muitas pessoas pensam que Jesus estava andando, mas ele não estava. Ele estava sentado e resolve ter um diálogo, uma conversa franca com os seus discípulos. Jesus, então, fala das bem-aventuranças e nos convida a ser felizes aqui na terra, como seremos, se Deus permitir, no céu. Serão felizes quem souber, de fato, amar como Jesus amou. Serão felizes quem souber perdoar, como Jesus nos perdoa, como Deus nos perdoa. São felizes e serão felizes quem sabe ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Mas nessas bem-aventuranças, aonde Jesus nos proporciona esta reflexão com os seus discípulos, esse ensinamento de Jesus com os seus discípulos, sentado num monte. Quando a gente pensa no monte, é como se ele estivesse sentado numa pedra. Não é? É um elevado, tipo uma montanhazinha. Em cima tem um platô e ele sentou num lugar um pouquinho mais alto. E ali então ele começa a falar destas bem-aventuranças, né? Ele então diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Eu, às vezes, fico pensando comigo, o que seria esse pobre de espírito? Porque, às vezes, dá uma sensação negativa, né? Pobre de espírito, uma pessoa que é pobre de espírito. Não é uma coisa boa, não parece ser uma coisa boa, pobre de espírito, né? Mas a questão é que o pobre, ele pode ser mesquinho. O pobre pode ser também agarrado às coisas do mundo. Não é só o rico. E o rico pode ser generoso, humilde e prestativo, né? É um estado de alma. Não significa que a pessoa seja pobre, desprovido de bens materiais. Porque
tanto o rico quanto o pobre, ele pode tanto ser uma pessoa mesquinha, como pode ser uma pessoa generosa. Eu encontrei muita gente de posses, de muitas condições financeiras, e que tinha um coração desprovido de ganância, desprovido de apego às coisas. Assim como tem muita gente pobre que não tem nada, mas que tudo que tem, tudo que ele pode fazer para ajudar os outros que nada têm, ou menos do que ele, ou pelo menos, talvez ele, mesmo que ele não tenha muita coisa, mas ele sabe partilhar o que tem, sabe dividir o que tem. É maravilhoso você encontrar pessoas que é fiel no seu dízimo. Às vezes não tem muita coisa, às vezes mal ganha um salário mínimo, mas devolve o seu dízimo, leva o seu quilo todo mês para ajudar a fazer a cesta básica dos pobres. Sempre quando precisa, está sempre disponível para ajudar nas pastorais, nos movimentos. E nós temos isso, nós temos muitas pessoas boas aqui nessa paróquia. Virgolândia é um lugar maravilhoso. Mesmo quando o diabo não vem e manda o seu secretário para encher o saco, mas Deus não nos desampara. E o povo está sempre conosco, nos ajudando e nos protegendo. E por isso eu tomo minhas palavras: bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muitas vezes a gente se sente afligido, se sente com o coração apertado e parece que a gente não tem mais forças para poder continuar. Mas Jesus promete para nós: olha, vocês ficam felizes, porque apesar de todas as aflições que vocês passam, vocês terão consolação. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha, eu tenho uma coisa que Jesus um dia disse, que não adianta a arma, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Os violentos, quem usa arma, põe uma arma na cintura, não defende ninguém. Ninguém está protegido com arma, isso é besteira. A arma não resolve. A violência só gera violência. E os mansos, esses vão viver. Porque quem é violento, um dia acha quem mata eles. E os mansos vão viver muito mais do que os violentos. Pelo menos não vão morrer tão cedo. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles ficarão na terra, vão herdar a terra, ficarão na terra, até quando Deus achar que ele deve ficar. Bem-aventurados os que têm sede, fome de justiça, porque serão saciados. Olha, às vezes tem pessoas que acham que justiça é punir os maus, né? É punir quem faz coisa errada. Justiça não é isso, isso é vingança. Muitas vezes a gente tem um conceito muito errado de justiça. Eu tinha comigo que justiça é dar o que é direito a alguém. Se ele trabalhou, ele recebe seu salário, né? Se você trabalhou com um prato de comida, é justo que você receba seu prato de comida. Mas será que é justo você trabalhar o dia inteiro para ganhar um prato de comida? Você se matar para ganhar uma merreca? Por favor. A justiça de Deus é simples. Mesmo que você não tenha direito. Porque quem tem direito a alguma coisa? Mesmo que você não tenha direito. Mas você tem direito à misericórdia.
a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus não nos dá conforme merecemos, Deus nos dá de acordo com como precisamos. E se nós precisamos do perdão, se nós precisamos da misericórdia, Deus está sempre pronto para nos acolher. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quanto mais você amar, quanto mais você perdoar, quanto mais você se esforçar para tratar bem as pessoas, você encontrará diante de Deus a misericórdia. Eu peço que quanto mais pecador a gente for, mais misericordioso a gente precisa ser para ter o perdão e a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Ou seja, ter um coração puro não quer dizer que você não tenha suas fraquezas, mas que você seja desprovido de maldade, de sentimento de vingança, de querer o mal para os outros, de ficar achando motivos para poder acusar e condenar as pessoas. Tenha um coração puro diante de Deus, sempre querendo o bem, fazendo o bem e amando, perdoando a todos. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É aquilo. Nós queremos a paz e precisamos ser promotores da paz. Nunca da violência, nunca da confusão, nunca da briga, nada que gera o mal entre as pessoas. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque lutam pela verdade, pelo bem, pelas coisas boas. Muitas vezes, quando a gente fala a verdade, até mesmo aquelas pessoas que dizem que gostam de você, vira contra você. Não importa, deixa eles perseguirem, deixem falar enquanto mal contra nós, deixem dizer o que quiserem. O importante é que Deus nos ama e tenha a sua misericórdia para com todos nós. Amém.